Graça e paz, boa noite. Cá estamos aqui mais uma vez para a transmissão da Palavra do Senhor. Assim nos ajuda o Senhor e que nós possamos verdadeiramente glorificar e exaltar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Continuamos no estudo da Palavra do Senhor, continuamos a cumprir no melhor possível as regras do isolamento e hoje nós iremos falar do ornamento à sã doutrina. Ornamento da doutrina de Deus, aliás, ornamento da doutrina de Deus. Sendo uma expressão que está na Palavra do Senhor e que talvez você já leu diversas vezes e talvez não percebeu essa expressão, mas a beleza dela é o contexto em que ela está escrito e que eu gostaria que nós atendêssemos hoje. Nós encontramos esta expressão, esta palavra, na carta de Paulo a Tito. Então, uma das três cartas pastorais, e que ele dá instruções a Tito de como ele deve agir e como ele deve fazer em relação à Igreja de Cristo Jesus. Esta manhã, no nosso devocional, nós escrevemos sobre isto. Eu penso que você já deve ter visto, mas se não, você pode voltar atrás e ler, que está relacionado com o assunto da ministração desta tarde, ou desta noite. Tito 2, 9 a 14, eu peço que você abra a sua Bíblia para nós lermos o texto e percebermos o contexto em que ele está escrito. Na verdade, nós iremos analisar todo o capítulo 2, passo a passo, mas o texto base da nossa mensagem está nos versículos 9 a 14. Vamos então, antes de passar à leitura da palavra do Senhor, vamos orar, pedindo a Deus que a sua graça, a sua misericórdia e o seu favor estejam conosco e nós possamos bem dizer e glorificar o seu nome, aprender e sermos moldados por Deus. Este que foi um dia de muito calor, um dia agradável, por certo, possamos dedicar um tempo com perseverança agora e solene diante do Senhor. Amado Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, bendizemos, a Ti damos honra e a Ti damos glória. Pai, nesta tarde nós vimos a Tua presença, te pedir ao Senhor que, por Tua misericórdia e graça, possas falar as nossas vidas. Senhor, para aqueles que estão vendo em direto ou aqueles que eventualmente irão assistir depois, a Tua graça seja abundante nos corações e possas, ó Pai, verdadeiramente nos conduzir a Cristo Jesus, cada vez mais, aperfeiçoando e moldando conforme a Tua boa mão e a Tua vontade. Glorificamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos, pois só Tu és digno. A Ti a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, então, Tito 2, 9 a 14, diz assim: exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Até aqui a palavra do Senhor. Então, quando nós encontramos aqui, nos deparamos com o capítulo 2 de Tito, Paulo fala a várias pessoas e dá exortações diversas. Na verdade, se você olhar, e nós iremos dividir rapidamente cada uma dos grupos aos quais Paulo se dirige, ou Paulo exorta Tito a dirigir-se, por certo você se vai encontrar em algum deles. Em primeiro lugar, ele se dirige a Tito e aos líderes. Versículo 1 diz assim: tu, porém, referindo-se a Tito, fala o que convém à sã doutrina. Uma exortação a que Tito falasse e anunciasse a verdade de Deus. Note que ele usa o termo aqui, sã doutrina. O tema da nossa mensagem é ornamento da doutrina de Deus. No versículo 10, ele vai falar essa expressão, ornamento da doutrina de Deus. Então começa o capítulo dizendo a Tito que fale o que convém à sã doutrina. É muito importante isto para todos os líderes, se você trabalha na igreja, se você está envolvido no ministério, que fale aquilo que convém à sã doutrina e não aquilo que vem na sua cabeça. É muito importante nós atendermos a isto. É muito importante para si que, por certo, procura ouvir a palavra do Senhor, ouça aquele que fala a sã doutrina e não aquilo que fala o que lhe é agradável aos ouvidos. Muitas vezes nós procuramos coisas segundo os nossos próprios entendimentos e que nos parecem bem e podem não ser a verdade de Deus. Versículos 7 e 8, Paulo continua, vamos pular esses versículos, voltaremos atrás já,
7 e 8, Paulo continua falando para Tito e diz: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, volta a falar da doutrina, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Versículo 7 e 8. Então ele fala no versículo 7 e 8, ele exorta a que Tito fosse o exemplo da sua doutrina. No versículo 15, ele diz, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreza. Então no versículo 15 ele abre a falar para os líderes, no meio ele fala para os líderes, inclusive para Tito mais especificamente, e no final ele termina a falar para Tito, ou incluindo os líderes. Porquê é que eu incluí os líderes? Quando nós vemos aqui o texto a Tito, é porque esta aplicação desta epístola, ela não é só para Tito, ela é para todos aqueles que estão no ministério servindo o Senhor, e porque no versículo 8 ele usa o plural. Paulo usa assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então Paulo se inclui também. Então, muito importante, uma exortação para os líderes, a forma como eles se devem conduzir e a forma como a sã doutrina acompanha não só a pregação, mas o próprio viver desses líderes. No versículo seguinte, no versículo 2, então voltamos atrás, analisamos o 1, 7, o 8 e o 15. No versículo 2, Paulo exorta Tito, fala a Tito que exorta os velhos e diz assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Ontem mesmo um irmão da nossa igreja completou 81 anos. Há uma data bonita, uma beleza, e tem sido um exemplo para a Igreja de Cristo Jesus da forma como ele serve o Senhor. Não sei se ele eventualmente estará a ver aí, mas por certo ele sabe isso. Então os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, são da fé, na caridade e na paciência, como um exemplo deixado, um legado deixado para as gerações mais novas. Não só para a geração que se segue, mas, se possível, se Deus permitir assim viver, para as gerações seguintes, num comportamento e numa vivência diária, revelando essa sã doutrina, esse que nós normalmente usamos uma expressão que é bom testemunho. Né? Bom testemunho, ou uma expressão mais bíblica ainda seria o bom cheiro de Cristo, que Paulo usa também. O bom cheiro de Cristo. Então, essas expressões, elas revelam o que é que elas querem dizer, a prática daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós falamos, daquilo que acontece nas nossas vidas. No versículo 3, e para aqueles que estão contentes de estar a falar para os homens até agora, no versículo 3 a 5, vai falar para as irmãs, as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Tá? Para aqueles que acham que a mulher não pode ensinar, há uma grande diferença entre a mulher poder ou não ser consagrada, e entendemos pela Escritura que não, mas o ensino é algo que acompanha a vida de qualquer um. Nós aprendemos com uns com os outros. E como é que a mulher ensina? As irmãs mais jovens. Olha o que diz: as mulheres idosas, semelhantemente com o seu viver, sejam sérias, etc. E no versículo 4, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes. As mulheres mais novas precisam seguir o exemplo de uma mulher mais velha e seguirem esse exemplo como? A amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Volta a falar da palavra de Deus. Nota que cada vez que nós encontramos um exemplo numa conduta, é com base na palavra de Deus, na doutrina, nessa doutrina, nos ensinamentos bíblicos. Então esse bom testemunho, esse bom cheiro de Cristo, vem da aplicação na vida da pessoa dos ensinos extraídos da Escritura, da palavra de Deus, dos ensinos bíblicos, das palavras de Jesus, da palavra que Deus deu aos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, aos escritores das Sagradas Escrituras, que trazem para a nossa vida, inclusive hoje, ensinos fundamentais de vida prática. De vida prática. É extremamente importante entender isto. As irmãs têm um legado a deixar, um ensino a fazer, e às irmãs mais novas. É muito importante isso. Às vezes a ideia que nós ficamos
é que tem que ser os pais aos filhos. A Escritura fala nisso. O pai tem que dar um exemplo ao filho. Então aquele casal que de repente não tem filhos, ou os filhos já cresceram, eles acham que já não têm essa responsabilidade. Note, todos têm, de forma a deixar um legado. Como seria a nossa geração se, depois de que não recuando tanto assim até o tempo dos apóstolos, mas seria o certo, mas se nós recuássemos só 500 anos até o tempo da Reforma, e todos aqueles que vieram e que professam a fé reformada, se vivessem a fé reformada, se aqueles que professam o que creem, a salvação pela graça, que professam a santificação, que professam que o Espírito Santo habita neles, vivessem dessa forma, como seria o mundo impactado hoje? Quantas coisas seriam diferentes? Quantas leis antibíblicas não teriam passado? Quantos bairros seriam verdadeiramente focos da proclamação do Evangelho e da vivência? Quanto Deus seria glorificado e exaltado na adoração do seu povo? Como seria a adoração de uma geração que após outra seguisse os caminhos do Senhor? Eu, pessoalmente, tenho o meu coração muito aflito, usaria mesmo a palavra aflito, com a questão da aliança nas famílias. Aquilo que Deus faz conosco e através de nós, na nossa família e na geração que se segue. Se Jesus não vier nesta geração, como é que a geração que vem poderá ver Cristo na geração anterior, dado que hoje, nós, nesta geração, é tão difícil de ver Cristo na geração anterior, é que a geração anterior não tem, né, mesmo falando em evangelicalismo, mesmo falando, até falando palavras-chave nos lugares certos, mas muitas vezes não há uma vivência que dê para seguir um exemplo. Às vezes é tão difícil ver isso. Nota que aqui fala, literalmente, inclusive, de casamento, né? As irmãs, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. O objetivo é que a palavra de Deus não seja blasfemada. Seguindo o contexto, e agora Paulo vai tratar, ou vai exortar Tito a que trate com os jovens. E às vezes a gente pensa, né, no jovem é aquela pessoa que tem falta de maturidade. Na hora que ganha maturidade, ganha juízo, né? Num português bem prático, precisa ganhar juízo, né? Ou como diz o meu filho mais velho, juízo na cabeça. Então, quando ganhar juízo, vai dar tudo certo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Em que sejam moderados. Note, não é esperar para ganhar maturidade, para assentar. É fazer agora. Porquê? Porque o mancebo, o jovem, ele está cheio de energia. Há tanta coisa que ele consegue fazer. Há tanta coisa que ele faz que a gente demora muito mais tempo a fazer. Ele não tem uma experiência. Por isso é que precisa do exemplo dos velhos. Percebeu? Dá para perceber o exemplo. Versículo 2 e versículo 3 fala dos mais idosos, mulheres e homens. Precisa desse exemplo para ser moderado, para mostrar esse exemplo. Mas o jovem precisa de aplicar na sua vida com essa energia toda. Às vezes é difícil de controlar. Às vezes está com a cabeça aqui, está com a cabeça lá, já quer fazer outra coisa, quer pular lá, não sei onde. Não há limites, né? Veja bem, no meu tempo a gente ficava feliz com 2 rodas numa bicicleta, né? Agora é rodas até nos sapatos, né? Porque tem que andar, né? Tem que rolar, né? Skateboard já era do meu tempo, mas quantas outras coisas já inventaram agora, até o skateboard que anda sozinho, né? Só preciso manter lá em cima, porque não há limites, né? E isso, talvez você está a pensar que eu estou muito velho, né? Porque tem pessoas mais velhas do que eu usando essas habilidades também, por certo. Mas é óbvio, quando você pensa num jovem, você pensa numa energia, você pensa numa força, você pensa num dinamismo, numa mente rápida, de verdade, que sem maturidade vai dar muita asneira, mas se for moderada, se tiver um exemplo, às vezes, sabe, se nós parássemos de queixar tanto dos jovens e das crianças por causa desse descontrole, parece descontrole, e começássemos a ser mais exemplo, dava mais certo, porque é isso que nos ensina a Escritura. Nota o que diz o texto. Exorta semelhantemente os mancebos a que sejam moderados. Exortar para que seja moderado? Com um exemplo. Você notou que os anteriores falavam de uma forma bem clara a sã doutrina e a doutrina, agora fala para os jovens serem moderados. Onde é que eles vão buscar esse exemplo? A sã doutrina em prática de os mais velhos, mostrando e revelando aquilo que deve ser. Quando eles não encontram isso nos mais velhos, dificilmente eles vão conseguir encontrar. Então, a tarefa se torna muito mais difícil. Então, Paulo exorta Timóteo para falar para os
os líderes, os velhos, as mulheres idosas, né? E fala para falar aos jovens. Então, basicamente, por certo, em algum lugar você está. Você já encontrou-se aí. Agora, quando ele vai falar do ornamento da doutrina, e estamos a falar de bom testemunho, estamos a falar de ser testemunho, e todo mundo sabe o que é um ornamento, né? Alguma coisa, né? Nós pensamos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o ornamento, a gente pensa no ornamento de Natal, né? Que você coloca lá, com respeito aí com quem não celebra o Natal, mas você pensa num ornamento de Natal por certo, você coloca na árvore, lembra, né? Nós temos, por costume fazer isso, minha esposa é muito boa nisso, ela passa num lugar, fomos a um lugar, ela compra um ornamento que depois a gente vai colocar na árvore, vai lembrar, às vezes tem na árvore até ornamento do verão, né? Porque foi quando estivemos no verão. E faz lembrar, e traz uma beleza, né? E nota o que diz o texto. Fique com isto em mente, por favor, e nota o que diz o texto. Diz assim, exorta os servos. A tarefa ficou muito mais difícil agora. Exorta, porque os servos, aqui a palavra servo, é a palavra usada para escravo. Tá? No original a palavra seria, ou se estivéssemos a ler, localizar o tempo, seria o escravo. Aquele que não tem vontade própria, aquele que não define a sua posição. E esse é exortado a que se sujeite a seu senhor. Note, não diz que sujeite àqueles senhores que são bons e que foram amáveis, que sujeite aos seus senhores. E em tudo, agradem, não contradizendo. A palavra não, a expressão não contradizendo contradita todo o tempo hoje. Não contradizendo, obedecendo, ficando sossegado, ouvindo e respeitando. Não defraudando, não tirando proveito, não usufruindo de algo que não pertence. Antes, mostrando toda a boa lealdade. Isto é requerido não aos empregados de hoje, que você vai na empresa e volta para casa e você faz o que você quer e hoje trabalha aqui e você amanhã trabalha noutro lugar. Não é nesse. Isto não é para empregados, para assalariados. Isto é para escravos. Pessoas que viviam debaixo de uma opressão. Que não estou aqui a defender que é o ideal. Estou a falar o que o texto diz. O momento é que refere o texto era um momento que essa era uma prática normal. Que não é, obviamente, aquilo que nós devemos fazer. Mas Paulo fala para esses, porque tinha entre eles convertidos. Como é que eles tinham que agir na maior dificuldade, na maior opressão ou não? Eles tinham que agir todos da mesma forma. Sujeitarem aos senhores, em tudo agradarem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, com o objetivo de serem livres e ficarem à vontade deles. Não. Com o objetivo de que tudo corresse bem. Não. Com o objetivo, olha o texto, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Para que a doutrina de Deus nosso Salvador pudesse estar on display, ser exaltada e ser revelada da forma prática. Os seus senhores, os outros, podiam olhar para eles e ver que eles eram obedientes aos seus senhores, revelando uma obediência e uma fidelidade e uma lealdade a Deus. Ornamento da sã doutrina. Eu não sei o que lhe parece assim, mas de todos os que lemos agora, o que ficou mais difícil era este. Era mais fácil um velho ser ornamento da sã doutrina por não defraudar, por mostrar lealdade, do que um escravo. Alguém que estava submisso, alguém que estava numa posição extremamente difícil. Paulo continua aqui e vai fazer agora uma exposição até o versículo 14 que eu gostaria da sua atenção para que nós percebamos o que é que quer realmente dizer a sã doutrina, o que é que está à volta desse princípio aqui que Paulo está a falar, do qual o viver destes servos seria ornamento. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Deixa-me parar aqui. E este texto é tão precioso, é tão lindo. Eu amo tanto este texto, do versículo 11 ao versículo 14, que eu gostaria de voltar atrás e começarmos de novo, só para ter certeza que todos estamos com muita atenção. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir
de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Olha a beleza. Percebe porque é que é um ornamento? Percebe porque é que Paulo fala no ornamento? Primeiro, olha, porque a graça de Deus se há manifestado. Essa graça nos ensina, note, nós não alcançamos essa graça porque porque não defraudamos ou porque somos exemplo. Não. É o contrário. A beleza do texto é que nos revela que o que está por trás de tudo isto, de todas essas ações, dos jovens, dos velhos, das mulheres, dos líderes e dos servos, é que a graça se há revelado, e porque a graça se há revelado, somos ensinados por essa graça de Deus, por essa salvação que há em Cristo, a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, vivemos este presente século de forma sóbria, justa e piamente, de acordo com a sã doutrina. Olha, deixe-me pegar uma ilustração aqui, talvez você conhece, que para mim é preciosa e me ajudou muito a entender isto. Porquê é que alguém há de viver de forma agradável, justa e piamente, submetendo-se àquilo que não deve, que se não seria normal, que aos olhos humanos seria até injusto, como o caso, por exemplo, da escravidão? Como é que alguém pode se renunciar àquilo que tem direito? E hoje vivemos num mundo que todo mundo tem direito, não é? Todo mundo tem direito a alguma coisa. Como é que eu posso fazer tal coisa? É o meu direito. Como é que eu posso fazer tal coisa que eu realmente gosto, mas eu tenho que renunciar? Que isso? Aprendemos a ser, somos donos de nós próprios. Eu faço o que eu quero. Estamos num país livre, temos liberdade de expressão. Como é que isso funciona? O pastor John Piper diz e explica isto da seguinte maneira. É assim, você tem um tesouro, mas você, em Cristo, quando você encontrou um tesouro maior, aquele tesouro, e ele usa a expressão, é como lixo, é como nada. Quando nós estamos em Cristo Jesus e a graça de Deus nos alcança, é tão maravilhoso e tão precioso isso, que tudo o resto que tínhamos para trás não tem qualquer valor. Jesus ensinou uma palavra exatamente sobre isso, sobre a pérola de grande valor. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos renunciar a tudo, nós podemos dizer que não a nós próprios. Porquê? Porque a graça nos há alcançado. Ela trouxe salvação. Ela nos ensina que é assim. Mas o nosso coração agora está cheio de alegria, na esperança de algo maior. Porque nota o que diz o texto 13. Aguardando a esperança, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim, Timóteo, podes ensinar estas coisas assim às pessoas, e aqueles que foram alcançados pela graça, eles foram ensinados a renunciar, e eles aguardam um momento glorioso, extraordinário e fantástico, que é o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algo maior, grandioso está por vir. E aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele sabe isso. E a sua esperança é a volta de Cristo. Então, se ele tiver que suportar algumas dificuldades aqui, ele vai considerar essas dificuldades um ornamento à sã doutrina. Um ornamento à doutrina de Deus. Ele vai com alegria suportar, seja o que for, porque isso só vai trazer maior beleza ao reino dos céus. Não vai trazer a doutrina mais bonita. Não vai fazer a doutrina mais agradável, mais fácil de aceitar. Não. Vai tornar ele próprio um ornamento, revelando essa doutrina aplicada no seu viver. Olhe que belo texto. Que oportunidade extraordinária. E no versículo 14 diz, o qual, falando de Cristo Jesus, se deu a si mesmo por nós, para nos remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Às vezes falta esta última parte no nosso entendimento do Evangelho. Jesus Cristo veio salvar e remir pecadores dos seus pecados. Ele veio salvar pessoas para que pudessem estar nele, viver para a glória dele. Está certo. E viver para ele. Está certo. Ser livres do pecado e da condenação. Está certo. Mas há mais. No tempo que aqui vivemos, uma vez salvos, nós vivemos para a glória de Deus, um povo seu, especial, zeloso de boas obras, escolhidos por Deus para as boas obras, chamados por Deus para, na salvação que há em Cristo, para manifestar a glória dele. Seja o jovem, seja o líder, seja o velho, seja a senhora, seja o escravo, vivendo de uma forma agradável a Deus como um ornamento. Deixe-me dizer isto, terminando a mensagem aqui, e queria fazer um apelo à sua vida. Qual é o valor que a sua vida tem? Acho que o Covid-19 veio mostrar que não tem muito, não é? Não há muito controle que a gente tem. Lamentavelmente, né? Tivemos notícia hoje que o
o seu presidente Jair Bolsonaro tem Covid-19, nós vamos orar por ele ainda hoje aqui, e deu-nos a perceber que a vida está meio difícil da gente dar um valor a ela, não é? Você quer dar valor aos seus próximos anos, aos seus próximos minutos, aos seus próximos meses, aos seus próximos minutos, você não sabe. Fazer algo precioso, deixar um legado para a geração que vem, deixar a manifestação da glória de Deus a alguém, fazer uma vida produtiva para o Senhor. Você pode escolher viver a sua vida e tentar fazer as suas coisas, mas nada é tão precioso, nada é tão maravilhoso como aproveitar cada minuto da nossa existência para glorificar e exaltar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Se você foi salvo, você sabe o que é que eu estou falando. Se Deus salvou a sua alma, você sabe que você tem algum tempo pela frente para Deus ser verdadeiramente exaltado na sua vida e glorificado, e você ser como um ornamento a sua vida, o seu testemunho, a sua fidelidade, a sua forma de agir, deixar um testemunho aos outros, demonstrando Cristo, não porque você é bom, porque Ele é bom. Mas se você quiser viver a sua vida do seu jeito, é uma vida desperdiçada. Também o pastor João Piper diz isso. Não desperdiça a sua vida. Olha, não desperdiça a sua vida. A sua vida, ela passa tão rápido. A nossa vida passa tão rápido. Esta é a oportunidade de nós nos rendermos a Cristo, renunciarmos às impiedades, às concupiscências da carne e vivermos uma vida agradável a Deus. Se você está em Cristo Jesus, você sabe o que eu estou a falar. Mas se você não está em Cristo Jesus, e você ouviu esta mensagem, e você entendeu o que é a salvação em Cristo, eu lhe aconselho hoje, eu lhe apelo, eu exorto, a que você clame a Deus e peça a Deus que salve a sua alma. E Ele pode salvar a sua alma. Ele pode fazer todas essas coisas claras na sua vida. Ele pode fazer de si um exemplo para outros verem a Cristo. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe que a palavra só diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Se o Espírito Santo de Deus está a tocar a sua vida por esta palavra, se você leu este texto, leia novamente o versículo 11 a 14, você percebe o que é a salvação em Cristo. Não resista ao que o Espírito Santo está a fazer na sua vida. Clama a Deus e Ele o salvará. E Ele trará para uma vida gloriosa, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Esta palavra falou à minha vida. Eu li há uns dias atrás e falou à minha vida de uma forma tão profunda, ornamento da doutrina de Deus. Que o Senhor nosso Deus me ajude a ser um ornamento da doutrina de Deus. Que o Senhor nosso Deus faça de si, se você não é, um ornamento da doutrina de Deus. E se você está vivendo uma vida assim, meio pacata na obra do Senhor, é hora de despertar. Clama a Deus e diga, Senhor, faz de mim este ornamento que a palavra diz. E o Senhor fará. Talvez você pense que está limitado por causa do isolamento social, você não pode sair, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Você está enganado. Ontem, um senhor, eu falei há pouco, um senhor da nossa igreja, 81 anos, numa cadeira de rodas, e foi para mim um ornamento da doutrina de Deus, quando falei com ele pelo Messenger. Foi para mim um ornamento da doutrina de Deus. Deus é maravilhoso e Ele será exaltado e glorificado na sua vida se você buscar a Deus. Isso, o Senhor o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te bendizemos. Nesta noite, Senhor, eu Te peço, Pai, por a minha vida e por a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra e aqueles que irão ouvir. Pai, temos chegado a notícia da enfermidade do Presidente do Brasil. Nós Te pedimos pelo Seu Presidente Jair Bolsonaro nesta hora, que Tu possas colocar a Tua mão, Senhor, e possas, Deus, restaurar a sua saúde, Te pedimos. Que verdadeiramente Cristo Jesus seja a sua esperança e a manifestação da Tua glória, que Ele seja um ornamento da sua doutrina. Senhor, ó Pai, Te pedimos pela sua alma, Te pedimos, ó Pai, que o tragas ao conhecimento da Tua palavra. Senhor eterno, Te pedimos agora, Pai, por todos aqueles que estão aqui, que haja, Senhor, verdadeiramente um desejo no coração que venha de Ti, de ser ornamento. Senhor, eu Te agradeço pelas palavras de Paulo a Tito, que exortaram a minha vida. Senhor, Te agradeço, ó Deus, porque grande é a Tua bondade e misericórdia. Te peço, Senhor, que a Tua bondade repouse em nós e nos concedas a cada dia viver para Ti. A Ti, Senhor, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. E cá continuamos. Nós tenho aqui a minha família. Está aqui a minha filha ganhou um elefante. Tá? E o Tiago, o Pedro, a Lili e a Soninha vem aí, minha esposa. É com alegria que nós estamos aqui servindo o Senhor. Nós trazemos a palavra de Deus domingo pela manhã, se Deus nos permitir assim, aqui estaremos, e à tarde estamos já entre o presencial e o online. Às 5h30 também estaremos trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus e
Faça os seus comentários aí, se você quiser entrar em contato conosco, quiser que a gente ore por si ou alguma dúvida, por favor, entre em contato. Deus abençoe ricamente. Bye. Tchau.